eu sou o Carimbo e, bem, eu sempre vi pessoas falando sobre Evangelion. Sejam coisas sobre ter um final confuso que ninguém entende, ou coisas mais simples, tipo o Shinji entra no robô. E eu também sabia de algumas cenas soltas, tipo parabéns. Parabéns. Porém, eu decidi explorar esse mundo e descobrir o que é Evangelion. Então eu assisti o anime clássico e eu saí bem satisfeito. Por isso eu vou aqui contar pra vocês um pouco sobre esse anime e também a minha experiência que eu tive com ele. Então, antes de mergulhar na minha experiência e no caos que é Evangelion, deixa eu te contar rapidinho de onde que veio esse negócio. Neon Genesis Evangelion nasceu lá nos anos 90, criado por Hideaki Anno, que tava passando por uns momentos bem pesados assim na vida dele, ele falou em entrevistas, e ele não queria fazer só mais um anime de robôs gigantes, sabe? Então ele pegou essa ideia de adolescentes pilotando máquinas para salvar o mundo e jogou um monte de questões existenciais, traumas e também um clima de o que tá acontecendo aqui. O anime saiu em 1995 pela Gainax e virou tipo uma febre no Japão. E diferente da maioria das obras, meio que o mangá que foi influenciado pelo anime. Então eles começaram quase na mesma época ali e iam avançando meio juntos, até que em um momento o mangá se distanciou um pouco ali e ele também acabou bem depois. A história mistura um pouco de ação com psicologia e umas referências religiosas ali. Então tipo, é sobre salvar a humanidade dos anjos, que são monstros bizarros, mas no fundo é sobre, sei lá, sobre a gente. Então com essa bagagem aí eu parei pra assistir sem saber se eu ia amar, odiar ou só ficar confuso. E spoiler, foi um pouquinho de tudo isso. Agora que você sabe um pouco de onde surgiu essa coisa, deixa eu te contar como é que foi minha jornada com Evangelion e como é que ele quebrou a minha cabeça. A gente começa acompanhando um garoto chamado Shinji Ikari, de 14 anos, que tá andando ali na cidade até que ela é atacada por um literal anjo. Aí aparece uma mulher que é a Misato e leva ele pra NERV, a organização onde o pai dele trabalha. Pai esse que abandonou ele quando criança. Então o Shinji fica se perguntando por que do nada o pai dele chamou ele agora. E bem, nada mais é do que precisar dele pra entrar num robô, que é o Eva, e lutar com o anjo. Então, como é um pedido bem absurdo assim, eu acho que é justificável o Shinji não querer fazer isso. Afinal, ele nem tem treinamento pra uma coisa dessas. Por isso o pai dele chama ele de inútil e sei lá, e manda chamar a primeira criança, que é uma tal de Irei Ayanami, que tava bem machucada ali, mas como o Shinji não quer pilotar, ela vai ter que ir no lugar dele. Tem uma coisa bem interessante também, que quando caem uns destroços ali, do nada o Eva se mexe mesmo sem ter ninguém dentro e protege o Shinji. E com isso, e também vendo o estado que tava a Ayanami, ele decide que vai sim lutar. Então o Shinji entra no Eva 01, mesmo estando bem apavorado, e encara esse anjo gigante que tá destruindo tudo. E mesmo sem ter ideia do que ele tá fazendo, ele consegue derrotar o anjo. Apesar de ter muita destruição na cidade. Mas também não é aquele momento de uhul, eu sou um herói. Ele sai do robô todo tremendo e traumatizado de ter feito aquilo. Considerando isso, depois dessa batalha, o Shinji não vai virar nenhum super piloto, mas ele vai continuar ali por um tempo. Ele vai morar com a Misato, que é tipo uma chefe de operações da NERV, mas também é uma espécie de figura materna ou talvez uma irmã mais velha, sei lá. E ela é toda séria no trabalho, mas em casa assim ela pega uma cerveja na mão, faz bagunça pra todo lado, ela é uma preguiçosa. E também tem um pinguim de estimação chamado Pen Pen, e sim, é um pinguim. O que é muito bom porque tem um mundo todo pesado, assim, destruição, trauma, não sei o que, e daí tem um Pen Pen, que é um pinguim alívio cômico. Aí, enquanto o Shinji tenta se acostumar com essa vida nova, a NERV joga ele em mais missões, tem outros anjos aparecendo, cada um mais bizarro que o outro, tem um que é um prisma, assim, tem outro que perfura o chão, e toda vez o Shinji tem que pilotar o Eva, mesmo odiando isso. E a gente até fica com um pouco de dó dele, porque ele não quer glória, ele não quer nada disso, ele só quer que alguém diga que ele tá fazendo algo certo, mas o pai dele, o Gendo, é um iceberg, o cara mal olha pro Shinji, quando fala com ele, ele só manda ele entrar no robô. E tem a Rei, que é a outra piloto ali, e ela é
é estranha, ela não fala quase nada, obedece tudo que mandam e parece que não sente nada. Mas às vezes ela olhava pro Shinji de uma forma que fazia você pensar que talvez ela não fosse só um robô humano. Então eu ficava bem intrigado com ela, tentando entender o que tava passando na cabeça daquela personagem. E o Shinji também, porque tipo, ele tá tão perdido que até a Rei, que mal conversa, vira alguém importante pra ele. Não sou uma boneca. Quieta! Você só faz o que te mandam fazer. Se o comandante Ikari mandar, você até se mata! Sim. O que me fez gostar de Evangelion não é só a história, que é uma loucura, mas sim também o clima. Sabe quando você assiste algo e se sente dentro daquele mundo, mesmo ele sendo todo caótico? Evangelion faz isso aqui como ninguém, e eu queria falar sobre isso antes de continuar com o Shinji e com os outros, porque, sério, o visual e a vibe desse anime são tipo um abraço melancólico, mas que você não quer soltar nunca. Primeiro, o visual. Neon Genesis Evangelion é de 1995 e isso é uma vantagem e não um defeito, porque a animação tem aquele charme dos anos 90 ali, com as cores vibrantes, os traços detalhados à mão e uma textura que os animes modernos não têm, e faz sentido não terem, mas era muito bonito. As cenas de Tóquio 3 com aqueles prédios que sobem e descem, o céu alaranjado, é muito lindo, cara. E os Evas também, eles têm um design tão bom que mistura uma máquina com um monstro, é insano. É como se o anime tivesse uma alma própria dele, é muito bom. Então o que realmente faz Evangelion ser acolhedor, mesmo com todo aquele drama, é a atmosfera que ele tem. Não importa o quão louco fique o roteiro, e acredite, vai ficar muito louco, o anime tem um jeito de te fazer sentir em casa. Um pouco do mérito por acompanhar os personagens sendo bem desenvolvidos ali, mas o visual realmente foi o que me conquistou de vez. É muito bom. Enfim, agora que eu já falei aquilo que eu queria, vamos continuar. Depois das primeiras batalhas, a gente começa a conhecer um pouco mais de outros pilotos e da Nerve, e aí que entra a Asuka Langley, a segunda criança. E, mano, a Asuka é o oposto do Shinji, ela é confiante, briguenta e pilota o EVA 02 como se tivesse nascido pra isso, e talvez isso não esteja 100% errado. Mas ó, não se engana, ela também tem os próprios problemas, e o anime não demora pra mostrar que ninguém ali tá perfeitamente bem. Apesar de que a gente tem que admitir que ela é bem chata em diversos momentos, isso aí não dá pra negar. Vamos pra direita. Eu acho que devemos ir pela esquerda. Ah, fica quieta. A Asuka chega causando assim e o Shinji, coitado, não sabe lidar com ela. Eles acabam morando juntos na casa da Misato, que é uma receita pro caos, porque imagina, o Shinji todo quieto e inseguro e a Asuka gritando e mandando em todo mundo. E tem no meio a Misato ainda tentando ser uma adulta responsável, que ela não é muito. Por isso vira tipo uma sitcom esquisita no meio de um apocalipse. Enquanto isso, os anjos continuam aparecendo e as lutas ficam cada vez mais intensas. Uma das minhas favoritas é quando o Shinji e a Asuka têm que entrar em sincronia para conseguirem lutar juntos, então eles perdem ali a primeira vez e ficam um episódio inteiro treinando para conseguir finalmente derrotar o anjo. E tem a Rei, né, que vai ficando cada vez mais humana, digamos assim. Ela começa a interagir mais com o Shinji e eu ficava torcendo para entender o que ela tava sentindo. E apesar dos três pilotos não terem uma relação tão saudável, porque ficam brigando um com o outro, os poucos momentos que a gente vê os três agindo normalmente ou como uma equipe são muito bons. Ao mesmo tempo, a Nerve começa a aparecer um pouco menos os mocinhos que estão salvando o mundo, e mais como uma organização que tem segredos sinistros. O que são os Evas, afinal? Por que só adolescentes podem pilotar eles, e por que tem Adão dentro da base deles? Literalmente Adão. Cada episódio joga uma peça nova nesse quebra-cabeça e você fica tipo, eu quero mais. Um dos meus episódios favoritos é um que não tem nenhuma ação, e sim um onde tem dois pontos principais, que são o Shinji indo visitar o túmulo da mãe junto com o pai dele. Então, apesar do Geno continuar sendo terrível, os dois se aproximam um pouquinho ali. E o outro ponto é um que a Misato sai junto com o Kaji indo pra um casamento, já que já foi mostrado que esses dois personagens tiveram um passado juntos ali e depois terminaram. Mas a gente consegue sentir que um ainda gosta do outro. Então, o que eu esperava aqui é que os dois iriam só reatar. Mas quando a Misato começa a ter um tipo de crise assim, eu fiquei muito surpreso. Ela fica falando dela mesma, que ela se odeia, que ela é igual o Shinji, que é um merda. Porque ela também tem um
trauma com o pai dela, e por isso que ela se afastou do Kaji ali, porque ele parecia o pai dela. Então é insano, eu adoro esse episódio. E os em sequência também, porque o Shinji começa a se sentir um pouco mais confiante depois daquele encontro com o pai, e age por conta própria, ficando preso dentro de um anjo que é uma sombra ali. Então tem todo um episódio dele refletindo e basicamente tendo que aceitar a morte dele. Por isso a gente entende um pouco mais desse personagem e a forma que ele pensa também, é bem da hora. E no final ainda a gente tem a recompensa do Eva começar a agir meio por conta própria, assim, o Shinji não controlou o que aconteceu por um momento, então ficam mais mistérios ainda. Tem um núcleo escolar do Shinji e da Asuka também, com alguns amigos deles ali, como o Toji, o Kensuke e a Hikari. O Toji no começo fica meio puto com o Shinji porque ele destruiu a cidade lá e machucou a irmã dele no meio, mas em um outro momento ele se desculpa porque ele vê de perto o quão ruim é pilotar um Eva, é terrível. Então eles seguem assim como personagens bem secundários, até tem algumas coisinhas próprias, como a Hikari gostar do Toji e vai fazer almoço pra ele agora, até o momento em que o Toji é escolhido para virar a quarta criança. Então agora ele também vai ser um piloto de Eva e aceitou isso aí, em troca de colocar a irmã dele num hospital melhor. Só que dá muito ruim e o Eva dele vira um anjo, então o Shinji teria que lutar contra ele, e mesmo não sabendo que é o amigo dele ali dentro, ele não quer, porque ele sabe que existe um ser humano naquele lugar. Porém, tiram o controle do Shinji e meio que forçam ele a fazer aquilo. Então na cabeça dele, quando ele vê quem era ali, ele meio que acha que matou o amigo, apesar de ele ter sobrevivido. Mas no mangá ele morreu, e eu acho que faria bem mais sentido, porque ele nem aparece depois na história. Só que beleza. Então, ele desiste de pilotar de novo, porque ele já tinha feito isso aí antes, mas um outro anjo ataca e tá tudo um inferno, assim, toda hora surge um anjo novo. Só que esse aí, ele destrói a Asuka e a Yanami e ainda invade a base lá dentro, o que é um perigo enorme, porque sempre foi falado que se um anjo fizer contato com Adão, o mundo basicamente acaba. Tiveram outros eventos parecidos com isso, que são o primeiro e o segundo impacto, que não foram mostrados em tela, mas, por exemplo, a Antártica tá tudo zoada ali, tá tudo acabado por conta do segundo impacto, que foi 15 anos atrás, pelo que é falado. E eles começam a desconfiar também que esse segundo impacto foi planejado, mas enfim, tem que impedir o terceiro de acontecer, porque ele vai ser bem pior e vai ser o fim do mundo. Então o Shinji volta e consegue atrasar esse evento, mas a bateria do Eva acaba e ele fica desesperado para aquilo ali se mexer. E ele de fato se mexe. O Eva vira tipo um monstro mesmo, e ver ele nesse modo Berserker aí foi uma das melhores cenas de Evangelion pra mim. E também foi um choque descobrir que de fato o Eva não é um robô, ele é quase uma criatura, assim, ele é quase um humano na verdade. Mas por algum motivo tem esses pilotos que ficam dentro dele. E toda essa aparência do Eva monstro e depois ele enfaixado assim é muito foda, cara. É absurdo, muito foda. Só que no meio de tudo isso, o Shinji literalmente virou um líquido. O Shinji agora é uma planta laranja ali. E isso me deixou extremamente surpreso, porque do nada ele dissolveu e ficou um mês assim. E o pessoal tentava trazer ele de volta, então teve um episódio inteiro dele refletindo sobre si mesmo, e no final, por escolha própria, ele consegue voltar e o Shinji deixa de ser esse suco aí. E isso é um dos pontos fortes de Evangelion, eles conseguem passar essa sensação perfeita, essas coisas, os anjos, é tudo muito misterioso e divino de uma forma ruim, uma forma incompreensível. E são os humanos tentando lidar com isso, controlar essas coisas, o que não é possível, né? Então imagina você virar um suco por um mês inteiro, mas ainda ter consciência. Você tá tipo num outro plano, assim, é muito interessante. Isso é louco, é muito foda. Eu sei que eu já falei bastante isso, mas não dá pra negar, é insano tudo que eles fazem aqui. Bem, a gente vai entrar agora na reta final, onde a Asuka tá meio mal, assim, ela não consegue se sincronizar com o Eva dela direito, e a gente tem o passado dela finalmente, onde explica que a mãe da Asuka ficou meio maluca depois de alguns experimentos que fizeram com o Eva, onde ele meio que absorveu uma parte da alma dela. Então quando ela voltou, ela ficou meio maluca assim, ela se esqueceu da Asuka de verdade e começou a achar que ela era uma boneca ali. Por isso a Asuka ficou sozinha. E um dia ela viu a mãe dela
desvivida, digamos assim, o que de fato afetaria qualquer um, né? E essa aqui é a explicação do porquê que essas crianças pilotam o Eva. A Asuka consegue se sincronizar com o Eva 2 porque tem parte da mãe dela ali, e o Shinji consegue pilotar o Eva 01 porque de fato é a mãe dele. Ela também fazia experimentos com o Eva ali, só que por conta própria ela decidiu que ia ser absorvida por ele, não foi um acidente assim, porque ela pensava que ela ainda estaria viva se fizesse isso, e meio que tá correto em partes assim, e também ela poderia proteger o Shinji e a própria humanidade. Então é uma maluquice, cara, é uma loucura. E a Rei é um outro caso, mas a gente vai falar disso aqui agora. A Asuka tá bem abalada por não conseguir mais pilotar o Eva dela, ela basicamente perdeu o propósito de vida agora, e a Rei e o Shinji tem que lutar com mais um anjo, onde a Ayanami se sacrifica e explode tudo ali. Mas é aí que vem o plot twist de que ela não morreu, entre aspas. Ela aparece viva do nada. Mas isso é porque ela é um clone. Ela já até tinha morrido uma vez quando uma cientista da Nerve estrangula ela ali, e agora ela morreu de novo, então voltou mais uma Ayanami. Além disso, ela também é um clone que é feito com o DNA da mãe do Shinji e com a alma de Lilith. Então o Eva dela é quase que ela mesma, é um fragmento assim. E por isso que a Ayanami sempre foi tão esquisita e estranha. Ela é quase que um ser divino e um clone também. É uma confusão muito grande, cara. Lágrimas. Deve ser a primeira vez que eu tô chorando, mas eu sinto que não é. Eu choro. Por que eu tô chorando? Por quê? Por que eu choro? Como a Asuka não tá mais conseguindo pilotar, eles chamam uma quinta criança, que é o Kaworu. E pô, ele desenvolve uma relação ali com o Shinji e dá a entender que realmente os dois se apaixonam, pelo menos da parte do Shinji, porque ele nunca foi amado de verdade. Então quando ele ouve uma pessoa falar isso pra ele, ele se apega, né? Eu digo que não tenho certeza se o Kaworu realmente sentia algo, pelo menos na minha interpretação, porque ele é muito misterioso, afinal ele é um anjo. Ele é o mensageiro final, porque tinha uma tal de profecia que tinham que aparecer 17 anjos e ele é o 17º e também tá dentro da base. Então se ele entrasse em contato com o Adão, acabou tudo. Por isso ele entra no criativo ali e realmente vai fazer isso. O pessoal até se prepara para explodir tudo antes que aconteça, inclusive eles mesmos. Então o Shinji ficou encarregado de tentar parar o Kaworu e matar ele, o que acaba sendo terrível. Mas ele só consegue fazer isso porque Adão na real não é Adão, e sim Lilith. Então ele não poderia se juntar ali. Considerando isso, a única escolha que ele tem é se entregar. Então ele deixa o Shinji matar ele, destruindo o moleque, porque ele já estava abalado por ter quase matado o Toji e agora ele realmente matou alguém que ele se importava. Então é bem pesado assim. O Shinji tá afundado na culpa e na solidão, e agora o mundo tá literalmente caindo aos pedaços ao redor dele. E é aqui que a gente entra em The End of Evangelion, o filme que pega tudo que Evangelion construiu e joga num liquidificador do apocalipse psicológico ali. E não é só um final, ele é uma experiência, mas vamos por partes. Primeiro, o contexto. A Nerve, que já tava um caos, agora tá sob ataque, e não são mais os anjos, agora é a Seele, uma outra organização que tá por trás de tudo e quer forçar o projeto de instrumentalidade humana. Um plano louco ali para fundir todas as almas humanas numa só e acabar com a individualidade, criando assim um tipo de paraíso. Só que o Gendo Ikari, o pai do Shinji, tem seus próprios planos, então ele quer usar o Eva 01, a Lilith, o embrião de Adão, que tá na mão dele, para alcançar a Rei e tipo se reunir com a Yui, que é a mãe do Shinji, já que ela tá meio que presa dentro do Eva 01, assim, é tudo muito confuso, muito egoísta e ninguém tá se comunicando direito ali. Enquanto isso, a Asuka tá num estado deplorável, ela foi quebrada psicologicamente, mas em um momento de pura força de vontade, ela acorda. Então ela tá lá dentro do Eva 02, que tá submerso num lago, e vai pra batalha contra as forças da Seele, que estão invadindo ali com tanques, helicópteros e uns novos Evas em massa, que são uns robôs brancos bizarros com asas e sorrisos macabros ali. A Asuka, ela luta como nunca, uma
das cenas mais épicas do anime, porque a gente vê que ela não quer morrer, mas ao mesmo tempo ela não quer desistir. Então ela corta, chuta, destrói, ela parece invencível. Mas aí esses Evas ali voltam em massa, eles cercam ela e despedaçam o Eva 02 num massacre brutal. A Asuka, ela grita, ela resiste, mas ela é basicamente devorada viva, ou pelo menos é isso que dá a entender, né? Aquela cena dela gritando com o Eva 02 sendo rasgado assim é de partiu o coração mesmo. Você sente a raiva dela, a dor e o desespero de não ser o bastante. Enquanto isso, a Misato tá tentando segurar as pontas lá dentro da base, e ela é a única adulta que ainda tá tentando proteger o Shinji, mesmo estando tão quebrada quanto ele, e ela descobre que a Cilly quer levar o Eva 01 pra iniciar essa instrumentalidade aí. Então ela arrasta o Shinji, que tá catatônico pra ele entrar no Eva, mas ela leva um tiro no caminho, e é uma cena bem pesada, porque ela tá sangrando ali, ela vai morrer, né? Mas ainda usa o último fôlego pra dar um beijo no Shinji. E sim, é um beijo meio desesperado, meio errado, mas que tinha o significado de fazer o Shinji tentar seguir em frente. Então ela empurra ele pro elevador e cai. A Misato se foi e o Shinji tá mais sozinho do que nunca, porque ele acabou de perder ela, acabou de perder a Asuka, ele acabou de perder todo mundo. E o Gendo tá lá na sala da Lilith, que é aquela figura gigantesca crucificada no subsolo da Nerve, e junto com a Rei, que é um tipo de clone da Yui com a alma de anjo, então ele tá tentando fazer o plano dele rolar. Por isso ele funda o embrião de Adão com Arei, e aqui que as coisas ficam muito maluca. Arei absorve Adão, se funde com Lilith e vira uma entidade divina, gigante, brilhante, com os olhos que parecem que vão engolir o universo. Esse é o começo do fim do mundo. O Shinji, que finalmente entrou no Eva 01, é levado para essa entidade Rei Lilith aí, e é aqui que a instrumentalidade começa. Agora é onde The End of Evangelion vira outra coisa. Não é mais sobre robôs, anjos ou conspirações, é sobre a alma humana. O Shinji tá lá dentro do Eva 01, flutuando nesse espaço cósmico, vendo a Rei Lilith gigante na frente dele, e o mundo começa a desmoronar. Of the storm, I was shaken, I was reborn. I got another shot to make it to the top today. Almas se dissolvem. I'm pulling up the sutures. I'm ready for the future. I'm ready LCL engole tudo. and the fortune's lost. Não é mais Shinji. There's a voice that's Nada. buried deep inside my head. Tudo se mistura. As it's done Ninguém tá sozinho. Hey, I got another chance. I was living like a zombie, head in a trance. Humanidade é caos. Pedaços quebrados. Life is all you know, and Muros sobem. before my eyes I realized Querem ser this vistos. is everything. Asleep in the daytime, O universo não cabe. parked in the main line. Nunca coube. I was coasting by like I already died before. In the static of the city, Não é o fim. Ou é? drowning in pity. Like a lost goodbye, I was fading in the sky alone. Until the day that shook me right down to the core. Mar engole. And I pulled my body Tudo é from the floor. Hey, I got another chance. I was living like a zombie, head in a trance. Hey, and we're slow, and life is all you know. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. Voltar dói. Vento do
was living like a zombie, head in a trance. Hey, and we're slow, and life is all you know. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. And when it flashed before my eyes, I realized this is everything. E se existisse uma realidade paralela onde tudo deu certo? Um lugar onde ninguém sofre, onde as pessoas sorriem de verdade, onde não tem aquele vazio no peito que aparece do nada. Tipo, imagina um mundo onde todo mundo se entende, se aceita e ninguém precisa gritar pra ser ouvido. Parece perfeito, não é? Mas será que é real? Ou só um sonho que a gente inventa pra fugir? Os 2 episódios finais mergulham fundo nisso. Não é sobre o fim do mundo, não mais pelo menos. É sobre o que tá dentro da cabeça. É uma viagem pra dentro de quem a gente realmente é. Tudo vira perguntas. Por que existe a dor? Por que a gente se sente tão sozinho mesmo cercado de gente? É como se o mundo parasse pra te forçar a olhar no espelho e, cara, nem sempre é bonito o que você vê. Então vem essa ideia de um lugar diferente, um mundo mais leve, como um dia comum na escola. Tudo simples, tudo normal. Mas mesmo nesse mundo tem algo estranho, como se faltasse um pedaço, como se a felicidade fosse frágil demais, sabe? Aí as perguntas voltam. O que faz você ser você? É o que os outros pensam? É o que você sente? Ou é só existir? O vazio não some mesmo nesse mundo perfeito, porque no fundo a gente carrega ele, não dá pra escapar, mas também não precisa. Talvez o segredo seja olhar pra esse vazio e dizer, tá, você existe e eu também. Depois de tanto pensar e tanto se perder, algo muda. Não é o mundo que se conserta, não é a dor que vai embora, mas tem uma escolha: existir, mesmo com cicatrizes, mesmo sabendo que vai doer de novo. Não é perfeito, mas é real. E no fim, voltar ao normal não é ser feliz o tempo todo, é só estar aqui, respirar, olhar pro lado e ver que tem alguém ali, mesmo que vocês não se entendam sempre. Não é sobre vencer o mundo, é sobre se encontrar nele. Que nojo.